Oi, pessoal. Agora nós vamos conversar sobre José Lins do Rego, esse autor paraibano que seguiu uma vertente diferente na prosa dessa segunda fase do modernismo. Enquanto o Graciliano permaneceu na linha do sertão nordestino, voltado para os retirantes e a miséria da seca, o José Lins do Rego já parte para outro lado, por vir de uma família que era do ciclo da cana-de-açúcar, né? Embora decadente, mas crescendo numa fazenda de cana-de-açúcar do avô, ele escreveu muito a partir das suas experiências quando na infância e escreveu sobre essa temática aí da cana-de-açúcar, também sobre a seca, sobre o místico, né? E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Vamos lá, então. Aí está o José Lins do Rego. Ele nasceu, então, em 1901 e morreu aos 56 anos. Bem jovem, né? Em 1957. O que a gente pode falar da vida dele? Ele cresceu no engenho do avô. Então, como eu disse, ele teve uma experiência muito próxima desse ciclo da cana-de-açúcar. Então, ele cria, na verdade, esse ciclo de cana-de-açúcar, essa temática na sua literatura, né? Ele estuda direito na Paraíba e Recife, e ele se aproxima de autores que se espelham também nesses mesmos moldes, como José Américo de Almeida, Olívio Montenegro e principalmente Gilberto Freire, né? Depois ele acaba se estabelecendo em Maceió, onde ele conhece Jorge de Lima e também o Graciliano Ramos, né? A partir de 1936, ele passa, 35, ele passa aí para o Rio de Janeiro, ele passa para o Rio de Janeiro, né? E lá ele continua o seu teor literário, defendendo logo, lógico, né, a cidade, a região e de onde ele veio, portanto, mantendo essa mesma temática na sua literatura. E isso contrapunha com o Graciliano, né? Então, há na obra de José Lins duas temáticas importantes, que é o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do cangaço, misticismo e seca. O que inspira muito a sua escrita é a própria averiguação, a própria experiência com os cantadores de feira e com a literatura de cordel, né? É uma forte inspiração na prosa dele e a própria literatura de cordel. O seu estilo tem um instinto puro. Por que dizemos isso? Porque ele de fato escreve, sobretudo com propriedade, uma vez que ele cresceu nas fazendas, né? Então, de certo modo, é um retrato histórico, social da região de onde ele veio, né? Então, as características, já na forma de escrever, nós temos, então, uma linguagem objetiva, que lembra a linguagem jornalística, né? Com ordem direta, mas não abandonando a poética, né? Então, a oralidade, por meio dos termos regionais que ele insere na obra dele, compõe essa linguagem ao mesmo tempo forte e poética, porque elas caracterizam as personagens dele, né? E aí a gente tem também um exemplo aí de todas das obras que ele construiu dentro desses três moldes, né? Então, no ciclo da cana-de-açúcar, a gente tem o Menino de Engenho como o carro-chefe, né? Banguê, Fogo Morto. Do cangaço, nós temos aí Cangaceiros, então uma obra mais forte, né? E não tem aqui, mas tem sim, ó, Riacho Doce,
Riacho Doce foi um romance que foi até televisionado, né? Virou uma minissérie. E Água Mãe e Eurídice também. Então, as obras dele, por terem essa característica regional do Nordeste, mais voltado para essa temática da cana-de-açúcar, do cangaço, é ao mesmo tempo em que Graciliano Ramos faz a sua temática dos retirantes, mas com um olhar diferente, né? Uma vez que ele fez parte dessa região, dessa vida propriamente dita. Então fica aí um pouquinho mais de conhecimento sobre o José Lins do Rego e bora para os exercícios. Grande beijo. Tchau.